vamos falar sobre o Lula impugnado. Existe essa possibilidade, é remota, mas existe. Pesquisa para todos os lados, mais Bolsonaro vai ganhar. A posse do Xandão, a censura que só tem um lado, os empresários e o golpe. Isso aí é um aviso muito sério para todo mundo, hein? E o risco das digitais na votação. Vamos entender esse assunto e vamos começar aqui com a impugnação, a possível impugnação, né? A Procuradoria Eleitoral está cobrando o nada consta criminal do Lula. Se não apresentar o nada consta criminal, vai impugnar a candidatura. Olha que coisa, né? Poxa, isso aí, tomara que façam isso. Mas a verdade é a seguinte, é muito difícil, gente. Isso aí não vai acontecer não, tá? Esse tipo de coisa é aquilo que vocês conhecem, vocês sabem como é burocracia pura e simples. Aquele pessoal de cartório que fica carimbando o documento, faltou a terceira via da folha azul assinada 3 vezes, não sei o que lá, faltou o documento tal assim. Candidatura, como vocês podem imaginar, é um pesadelo burocrático da mesma forma que quase tudo que você faça com relação ao governo. Então, no final das contas, estão cobrando isso daí, faltou a certidão, coisa e tal. Agora, será que o Lula consegue tirar um nada consta criminal? É lógico que consegue, infelizmente consegue. A gente sabe que ele é um criminoso, que ele roubou muita coisa, mas a verdade é que foi tudo anulado pelo STF, então a verdade é que vai conseguir, né? E como se não bastasse, também pediram para o Bolsonaro, também o procurador aponta Moraes falhas no registro da candidatura de Bolsonaro, né? Aí também está faltando uns documentos aqui, coisa e tal. Ele falou que o presidente foi diligente, mas incluiu apenas certidões da segunda instância, coisa e tal. Enfim, burocracia, esquece. Nenhum dos dois vai ser impugnado por falta de papel. O que mais tem lá é assessor para correr atrás desses papéis aí, dessa papelada. Então não vai fazer diferença, né? Bom, saíram mais algumas pesquisas, como você pode imaginar, a gente tinha falado já isso, né, que essa semana eles programaram as pesquisas para dar aquela ajuda para os militantes, ainda vem o Datafolha ainda, Datafolha não saiu ainda não, o Datafolha vai ser o pior de todos, mas o pior de todos de dar mais vantagem para o Lula em relação a Bolsonaro, evidentemente, né. Mas é aquele negócio, eles programaram para dar aquela animada na torcida do PT lá, porque sabem que eles estão nas baixas, sabem que não tem chance nenhuma. Mas, enfim, saíram também, junto com as pesquisas que deram aí mais de 10 pontos de vantagem para Lula sobre Bolsonaro, saíram algumas pesquisas que foram meio na contramão aí, né? A do Poder Data mostrou o Lula só com 7 pontos de vantagem sobre Bolsonaro, uma redução em relação ao que vinha acontecendo antes. E o Grupo Sigma fez um novo levantamento nacional agora no dia 12 de agosto, e também apareceu o Bolsonaro bem na frente aqui com 37,5%, contra 28% do Lula nesse levantamento da Sigma, né? E bom, não tem muito a acrescentar em termos de pesquisa, aquilo que eu falei para vocês, está na cara que essas pesquisas dessa semana, o pessoal deu um jeito de animar a militância do PT aí com esses números, mas a campanha está começando agora, muita coisa vai mudar ainda, e o grosso do impacto das medidas do Bolsonaro ainda está por vir, principalmente da inflação desacelerando, que certamente vai acontecer e já está acontecendo neste momento. Então eu não tenho dúvidas nenhuma de que Bolsonaro vai ganhar isso daí. Até porque tem duas novidades interessantes. Até um tempo atrás, as pessoas tinham muito mais medo de Bolsonaro voltar a ser reeleito do que do Lula voltar a governar. Então havia uma discrepância aí, né? E agora essa discrepância caiu muito. A maior parte das pessoas agora tem tanto medo de Bolsonaro ser reeleito quanto do Lula voltar ao governo, né? E é isso que eu falo para vocês. Muita gente estava falando contra o Bolsonaro porque era, digamos, o assunto mais urgente, a coisa que estava na cabeça das pessoas por conta da pandemia, por conta dos jornais ficarem vomitando medo na cabeça das pessoas esse tempo todo. Aí, agora que chegou perto da época de votar, que o pessoal começa a parar, caramba, então a gente vai botar o Lula no lugar, caramba, vai ser pior ainda. Então, é isso que eu falo. No final das contas, eu não tenho medo do Lula, o Lula vai perder essa eleição. A esquerda não vai cair sem lutar, vai brigar muito, mas eu não acredito que ele ganhe, não. Inclusive, tem um outro argumento que eu achei bem interessante do canal Lobo Conservador, que fala sobre por que o Bolsonaro vai ganhar essa eleição, e ele diz que é simplesmente porque os eleitores do Bolsonaro são mais engajados que os eleitores do Lula. Ou seja, tem muita gente que diz que vai votar no Lula, mas na verdade está votando no Lula porque não gostou do Bolsonaro. Na verdade não quer votar em nenhum dos dois. E esse pessoal tem uma chance grande no dia da eleição não ter vontade de ir nas urnas mesmo, né? Isso lá nos Estados Unidos é muito patente, essa diferença entre republicanos e democratas. Os republicanos
eles são muito mais ativos politicamente. Então é muito comum que você veja na pesquisa dar muito mais voto para os democratas, mas quando vai a eleição mesmo, os republicanos têm mais votos. Por quê? Porque lá o voto é facultativo, ninguém precisa ir votar. Então, no final das contas, quem vai votar é o pessoal que está mais motivado mesmo, que é mais ligado em política. E daí os republicanos acabam virando o jogo neste momento. Então, por isso também que fez tanta diferença em 2020 a questão do voto pelos Correios, porque era tão cômodo para o pessoal votar que eles acabaram votando de qualquer jeito, né? Mas, enfim, ele aponta esse caso aqui também. Porque aqui no Brasil, embora o voto seja obrigatório, a multa é ridícula, de R$3. Então, assim, as pessoas deixam para lá, não votam e coisa e tal, né? Então, no final das contas, esse efeito pode acontecer. Muita gente que diz que está votando no Lula e coisa e tal, vai acabar não indo votar e o resultado final para Bolsonaro deve ser muito maior do que o que está previsto aí nas pesquisas. Eu concordo com ele, esse fator certamente importa. O pessoal da esquerda é o pessoal menos motivado politicamente, o pessoal da direita é o pessoal mais motivado. Então, pode haver realmente esse fator de ajudar Bolsonaro, mas como eu falei, o mais importante é a economia indo bem, meu amigo, esquece. O Bolsonaro vai ganhar com facilidade essa eleição, né? Bom, saíram várias notícias sobre a questão do Moraes lá no discurso de posse, que foi um discurso muito duro, dizendo que não vai tolerar fake news e coisa e tal, e, enfim, falando um monte de coisa lá, mas, na verdade, teve quem criticasse também o discurso muito agressivo do Moraes, né? O Moraes está se tornando realmente um ditador do judiciário, a verdade é essa. Com essa forma dele falar agressiva e coisa e tal, a verdade é que discurso, meu amigo, não quer dizer nada. Então eles estão aqui comemorando, não que o Moraes falou que vai blindar o TSE, emparedou o Bolsonaro. Não, ele não falou, ele não emparedou o Bolsonaro, ele falou que ia ser contra as fake news e coisa e tal, contra ataques ao TSE, ao judiciário e coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, no final das contas isso daí não quer dizer nada. O que já teve de ataque contra o TSE de um monte de eleição aí, vamos ver o que vai mudar na prática nisso daí. Discurso não quer dizer nada, palavra é barato. O Moraes me parece estar numa situação que é muito pior no final das contas. Está sendo criticado, inclusive, pelo Marco Aurélio Mello, que saiu do Supremo, que estão falando em mau uso da liberdade, coisa e tal. Realmente é abominável o discurso dele. Mas calma, vamos ver o que vai sair daí de fato, né? E olha só, eu acho uma brincadeira esse negócio de censura, de proibir coisa, porque é melhor deixar as pessoas falarem. Olha esse caso aqui do Lula, aqui, que falou uma fake news enorme sobre desmatamento. Ele botou aqui um post dizendo que Bolsonaro está tendo recorde de desmatamento, mas colocou os números só a partir de 2017, né? E aí o pessoal rapidamente lembrou que, olha só, olha os números da época do Lula, como é que estavam, né? O Lula chegou a ter 27 mil quilômetros quadrados desmatados em um ano, ao contrário dos 5 mil que seriam o recorde agora em 2022, né? E aí, rapidamente, o Lula excluiu o post, ele viu que estava prejudicando a imagem dele, esse troço. Entende? É o que eu falo, você combate fake news com a verdade. Não adianta de censurar, proibir, coisa e tal. Vamos judicializar, vamos levar para o tribunal. Isso não resolve nada. O problema todo é que você começa a ter coisas heterogêneas, né? Por exemplo, aqui no caso da Gleice Hoffmann, ela fez um post dizendo que o auxílio de R$600 era por causa do Lula. Era o Lula que estava dando o auxílio de R$600, né? E daí o TSE acatou o pedido e obrigou ela a tirar o post de lá. Mas tem outras coisas. Continua aqui o Tempo, por exemplo, dizendo que o mundo, na contramão do mundo, o Brasil desmonta investimentos em energia renovável, o que é falso. Não apenas o Brasil investiu mais em energia renovável, como o mundo, ao contrário, lá na Europa, está revertendo essa tendência de energia renovável. A gente falou sobre isso com a questão da Rússia lá. Muitas usinas térmicas a carvão na Alemanha, por exemplo, voltaram a funcionar. A Alemanha voltou a explorar aquele carvão marrom que eles têm lá, que é um carvão altamente poluente. Voltaram a explorar isso tudo por causa de necessidade. Então, primeiro, nem o mundo está indo nesse sentido, nem o Brasil desmontou os investimentos em energia renovável. Ao contrário, aumentou esses investimentos, né? Mas é aquele negócio, se é para atacar Bolsonaro, né, a justiça é de certa forma leniente. E até reclamam, olha só, a Folha de São Paulo está reclamando do veto à palavra genocida. Isso pode truncar o debate político, dizem especialistas. Ou seja,
Eles querem censurar qualquer coisa, chamar o Lula de ladrão, dizer que o Lula tem ligação com o PCC. Ah, não, não pode. Ah, mas tem que poder chamar de genocida. Como assim? Por que não pode, né? Pois é, eu acho que devia poder mesmo, para avisar o pessoal desses jornais que eles são os genocidas nessa história toda. Porque eles que proibiram remédios que agora a gente sabe, já tem estudos comprovando que teriam ajudado a combater a Covid, né? Genocidas são eles. Olha só a manchete aqui. Empresários bolsonaristas defendem golpe caso Lula seja eleito. Mas você vai ver que não é nada disso que eles falaram. O que eles falaram aqui foi o seguinte, olha só. O que ele falou aqui, ó. Prefiro golpe do que a volta do PT. Ou seja, eles não falaram assim, dá um golpe, vamos combinar um golpe aqui, vamos fazer alguma coisa. Não, ele falou, olha só, se derem golpe, eu prefiro golpe à volta do PT, né? E o outro respondeu aqui que golpe é o Supremo agir fora da Constituição. E botaram o Luciano Hang aqui, só porque é o Luciano Hang, porque ele não falou nada demais. O que ele falou aqui é mais 4 anos de Bolsonaro e mais 8 de Tarcísio, aí não terá mais espaço para os vagabundos. Isso é golpe? Não, ele está falando, ó, mais 4 anos de Bolsonaro, eleição de Bolsonaro, depois mais 8 anos de Tarcísio e pronto, né? É o que muita gente está querendo por aí também. Eu fico na dúvida entre o Tarcísio e o Zema. Eu acho que o Zema também seria uma boa escolha para suceder o Bolsonaro. Mas enfim, o fato é que começaram a soltar essas mensagens. Aí duas coisas. Primeira coisa, isso é mensagem antiga, tá? Não é coisa... Eles estão colocando como se fosse agora, eles falando isso. Não, isso é antigo, coisa que foi falada no passado. O que esse pessoal fez? Eles infiltraram um repórter no grupo lá dos empresários bolsonaristas e com isso ficaram registrando essas coisas todas e agora estão usando isso na campanha para dizer que é golpe, que vai dar golpe, coisa e tal. Mas na verdade não tem nada disso. Ou seja, os caras não falaram em golpe, tipo assim, vamos fazer um golpe, não queremos um golpe. Não, o que eles falaram é, eu prefiro golpe do que a volta do PT. É isso que foi falado. Isso é pregar golpe? Não, não é pregar golpe. É dizer que, pô, se acontecer o golpe, se alguém der um golpe, eu vou preferir isso que a volta do PT. Olha só, eu não quero golpe de forma alguma. Acho o PT melhor do que o golpe. Melhor do que ter eleição normal. Se vier o Lula vai ser uma merda completa. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que é uma posição razoável você falar, não, se tiver um golpe é melhor. Eles não estão defendendo o golpe, não estão pregando o golpe, não estão querendo fazer coisas para fazer um golpe. Mas enfim, é lógico que a imprensa está entrando nisso daí, né? Aí, isso aqui serve para um outro cuidado que a gente deve ter também. Cuidado com o que você escreve no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo de Discord, em qualquer rede privada dessas. Porque a gente tem a impressão de que, não, só tem amigo aqui no nosso grupo de discussão, só tem amigo aqui no nosso Telegram e coisa e tal, a gente pode falar as coisas com liberdade, coisa e tal, quando na verdade não é bem assim. Tem muito infiltrado em muito grupo por aí. É relativamente fácil o pessoal convencer alguém a colocar alguém no grupo e daí a pessoa acaba ficando ali, não fala nada, fica só coletando as informações do grupo, né? Então, olha só o que aconteceu aqui. O Ernesto falou, aqui e no exterior será encarado como ameaça de golpe. Alguma dúvida? Ou seja, ele estava falando sobre a questão do 7 de setembro, que vai ter um desfile. Vocês sabem que mudou agora o 7 de setembro aqui no Rio de Janeiro, né? Não vai ter desfile do Exército, que tradicionalmente existe ali na Presidente Vargas, mas vai ter os barcos da Marinha na Praia de Copacabana e a Força Aérea também na Praia de Copacabana. Então vai ser um evento do Bolsonaro na Praia de Copacabana, vai ser tudo ali, não vai ter desfile militar tradicional como você tem, mas vai ter da Marinha e vai ter da Aeronáutica. Muito bacana mesmo. Aí alguém falou assim, aqui no exterior será encarado como ameaça de golpe. Alguma dúvida? A gente sabe que sim, vai ser encarado pela imprensa. A imprensa tá doida para falar isso, quer pintar Bolsonaro como um radical, porque, como eu falei para vocês, ninguém quer radicalismo. Ou principalmente as pessoas que estão no centro, que não são radicais, não são nem bolsonaristas, nem lulistas, elas não querem ruptura, não querem golpe, não querem esse tipo de coisa. Então, essa ameaça, isso é algo que tira voto do Bolsonaro, esse tipo de ameaça. Então a imprensa certamente vai explorar isso como se fosse um golpe. Aí o que o cara respondeu, não, eu prefiro o golpe do que a volta do PT, 1 milhão de vezes. E com certeza ninguém vai deixar de fazer negócio com o Brasil, como sempre como fazem com ditaduras pelo mundo. O que ele falou aqui é uma constatação. Ele não está pregando golpe, ele não tá falando, vamos dar um golpe. Não, não está falando nada disso. É como eles querem pintar isso daí. Mas não tenha dúvida, a imprensa vai usar essas coisas para pintar isso como sendo um golpe. Já está a Gazela Saltitante aqui pedindo a prisão desses empresários que defenderam o golpe, coisa e tal, por mensagens privadas que não dizem nada. É aquele negócio, na justiça isso tem chance de prosperar? Não.
mas politicamente é uma jogada. Eles vão tentar abrir inquérito, vão investigar e coisa e tal, indiciar as pessoas. Vai dar uma dor de cabeça para esse pessoal, por mais que, se você ler as mensagens, não tem nada demais ali, né? Bom, além disso, parece que o relatório... Olha só a notícia do Globo, né? PF diz ao Supremo Federal que Bolsonaro cometeu incitação ao crime quando associou vacina da Covid à AIDS, né? É lógico, né? O Xandão mandou investigar isso daí, mandou para os policiais amigos dele lá, que já são contra Bolsonaro mesmo, então é evidente que iam falar isso daí. Agora, esse tipo de coisa tem que passar pela PGR. Vocês acham que vai passar alguma coisa pela PGR? É lógico que não vai passar pela PGR. Não tem lógica nenhuma, né? E não precisa nem investigar, porque todas as provas estão descaradas ali. Qual que é esse caso? Aquele caso que o Bolsonaro falou que havia uma reportagem da revista Exame falando sobre a associação entre a vacina da Covid-19 e a AIDS. E olha só, essa reportagem havia. Ele não falou que vacina levava a AIDS. Ele falou que havia uma reportagem que dizia isso. E a reportagem havia de fato. Então, ou seja, quem citou violência nesse caso, se foi o caso, foi a reportagem, né? Mas, de novo, eles vão tentar usar isso contra Bolsonaro, evidentemente. Mostra como é que, mais uma vez, como é que essa censura é um negócio meio dúbio aí, né? Lula quer mudar a lei da ficha limpa. Olha que beleza. Isso aqui é uma coisa boa para usar contra o Lula. Está querendo acabar com a lei da ficha limpa, por quê? Porque ele próprio foi prejudicado pela lei da ficha limpa. O STF teve que fazer aquela lambança toda de soltar ele, de acabar com o processo dele, justamente por conta da lei da ficha limpa, porque precisavam deixar o Lula elegível, né? Bom, e olha só que coisa aqui, ó. Diz o Haddad numa declaração: se Bolsonaro não tivesse sido eleito, o Brasil ficaria naquela boa alternância de poder PT-PSDB. Você quer mais prova do que isso, de que esses dois são amiguinhos? Que o teatro da tesoura existe? Que nesse negócio aí PT e PSDB é basicamente a mesma coisa? Aí o Haddad está falando, não, a gente ia ficar naquela boa alternância de poder. E também mostra como todos esses gritos do PT, da esquerda, de que Bolsonaro é um genocida, um ditador, fascista, nazista, isso é tudo besteira. Por quê? Porque eles falavam isso do PSDB também. Esse pessoal usa esses termos como se fosse qualquer coisa, assim, eles não estão nem aí para o real significado desses termos, né? Enfim, é isso daí, meu amigo. Tesoura confirmada. Bom, os artistas homenagearam Lula e ele foi vaiado pelo público no Festival de Gramado. A gravação realmente é impressionante do público xingando ele lá, os artistas aplaudindo e o público xingando o Lula, né? Felizmente, para o Brasil, tem muito mais espectador do que artista de cinema. Esse pessoal é uma minoria deste tamanhozinho que faz muito barulho, é verdade, né? Chama muita atenção, mas na verdade é uma minoria deste tamanhozinho esse pessoal artista. Bom, e aqui, para terminar, uma coisa meio preocupante, né? Essa reportagem aqui não é nova, é de 2017 e fala sobre a justiça que detectou fraudes entre as eleições de 2014 e 2016 após cruzamento de dados. O que é isso daqui? Eu falei para vocês já em alguns vídeos o porquê que você tem aquela identificação digital na urna, porque a pessoa tem que cadastrar digital na zona eleitoral e daí ir na urna para votar tem que usar digital, né? O problema daquilo ali é resolver um caso de fraude que existe muito no Brasil, e esse existe mesmo, não tem nada a ver com a urna, é a fraude no cadastro, ou seja, a pessoa ela vai lá e se cadastra em vários cartórios eleitorais usando nomes diferentes, usando parentesco diferente, compra informações de uma família, eu compro seus dados eleitorais aí, e aí ele passa a cadastrar digital dele para quê? Para ele ir votar no nome daquela pessoa, né? Parece que teve um cara que eles pegaram lá no Mato Grosso que tinha, não, desculpa, em Goiás, um único homem tinha 51 títulos de eleitor, todos em cartórios diferentes. E tem um monte de gente que faz isso. Parece que lá em Alagoas, 2.188 títulos. É isso que eu falo para vocês. O pessoal fica prestando atenção na urna. Ai, não, porque a urna é uma coisa indescritível. Como é que totaliza os votos e não sei o que lá. Já falei, é besteira. Golpes acontecem onde ninguém está prestando atenção. Está todo mundo prestando atenção na urna, todo mundo prestando atenção na totalização. É muito mais difícil ter golpe ali. No cadastro de eleitor, por outro lado, tem um monte de golpe. Olha só, no total, 15 mil fraudes em vários estados brasileiros desse tipo.
15 mil votos é significativo. É o que eu falo, não mudaria o caso da eleição para presidente, mas para uma eleição municipal, pô, você ganha uma eleição com facilidade com esses votos aqui, né? Em Alagoas, 7.400 pessoas com mais de um título, né? Faz uma diferença grande isso daí. E como é que o TSE descobriu isso daí? Eles descobriram justamente porque quando você obriga todo mundo a botar digital, eles fazem um cruzamento e percebem que tem título, mais de um título com a mesma digital. E daí identificam esses casos de fraude e cancelam os títulos, né? E, então, ou seja, isso é uma medida interessante que o TSE implementou, a votação por digital. Isso garante mais segurança, isso evita uma fraude que é real, uma fraude que acontece mesmo, que é essa do eleitor que se cadastra num monte de lugar. E o grande problema é que para essa eleição o eleitor poderá votar mesmo sem biometria. Eles interromperam esse processo todo por conta da pandemia, e então agora o senhor lá de Goiás, lá que tem 51 títulos, esse cara foi pego, né? Mas se tiver uma outra pessoa com 51 títulos, vai conseguir votar 51 vezes se quiser. A verdade é essa, porque o TSE nessa eleição não vai exigir digital, né? Agora, assim, a verdade é, esse tipo de golpe para mudar a eleição presidencial é muito pouco provável. Não acho que eles consigam fazer isso daí. Compra de voto pode ser, mas esse daqui acho pouco provável.